Esse aqui é um daqueles vídeos que a gente assiste, sabe, até encolhendo assim no sofá, encolhendo na cadeira, porque é pancada atrás de pancada. Paulo Figueiredo, pessoal. Sempre ele, né? Ultimamente ele tem feito uma destruição, uma desmoralização completa de boa parte do jornalismo. E assim, vou ser bem honesto, eu realmente fico até com uma certa dó dessas jornalistas aqui. A gente vê que uma jornalista nova, outra já mais veterana, mas que devido a esse processo que eu chamo de transtorno pós-Bolsonaro, abandonaram completamente ou sequer conseguem resgatar o exercício da verdadeira profissão do jornalismo, do verdadeiro jornalismo, não conseguem analisar fatos simples. Aqui elas vieram tentar colocar, distorcer a fala, dizendo que o Eduardo Bolsonaro teria lutado por uma anistia aonde só estaria incluso o pai dele, quando na verdade está escrito completamente o oposto, inclusive na transcrição das conversas vazadas ilegalmente, né? Em momento nenhum elas criticaram a ilegalidade do vazamento de conversa, um processo que deveria estar em sigilo, e já foram diretamente para o conteúdo. Assim, é um jornalismo irresponsável e principalmente, o que é mais doloroso, incompetente. Vamos escutar aqui e de quebra já siga o nosso amigo aí, o Vinícius Carrion, que fez esse corte aqui pra gente. Entre esses prints nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e restrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, é isso que eu ia perguntar. Leia o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive se a produção quiser colocar. Não, mas leia aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem e o que eu queria entender é isso. Não houve. Está explicado, não houve. Se você ler a mensagem aqui no ar, eu vou explicar para você. Essa é a sua interpretação de uma mensagem que não diz isso. Pelo contrário, os diálogos no tempo inteiro mostram que o Eduardo está brigando por uma anistia mais ampla do que a que o pai, naquele momento, estava disposto a aceitar. Entendi, porque na mensagem... É isso que os diálogos mostram. É isso, obviamente... Aí eles abriram o diálogo pra mostrar, não deu o braço a torcer. É incrível, pessoal, é triste. Vocês estão prestes a fazer assistir um dos momentos mais desconfortáveis da história do jornalismo brasileiro, que é o Paulo Figueiredo mostrando para os jornalistas que elas não leram a mensagem na qual elas basearam a notícia e a pergunta que foi feita a ele, meu Deus, sobre o Eduardo Bolsonaro e o tipo de anistia que ele tá procurando, que é pro Brasil todo, que é uma anistia ampla, geral e restrita, e não só pro pai dele. Isso é triste o que vocês vão ver aqui agora. Lê aqui, por favor. Ótimo, produção. Vocês me mandem, porque eu não vou conseguir, né? Eu com minha lente não vou conseguir enxergar aqui, mas já me mandem. Tá, ótimo, então eu vou ler aqui. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isto sem falar que o STF pode decretar esta intervenção no Congresso no regime interno da Corte como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir o objetivo? É simples. Bom, tá aí a conversa. Ótimo. Então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí? Nós temos que decidir entre o quê? Barrar o STF, salvar o Brasil. E o que o pai estava disposto a ouvir era a respeito de uma anistia light. Exatamente, da anistia light. Então é o oposto, na verdade, do que você está dizendo, né? O que estava acontecendo era o pai disposto a uma anistia light e o Eduardo dizendo não, nós não podemos aceitar uma anistia light, nós precisamos utilizar essa oportunidade para salvar o Brasil e parar o STF. Não tem nada aí em nós precisamos usar essa oportunidade para te salvar, para te impedir. É o contrário. Você tem um Eduardo dizendo nós precisamos salvar o Brasil. Não adianta salvar meia dúzia de indivíduos. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de penas para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro para o semiaberto.
habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia, não, esperem, porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Porque essa é a oportunidade e a última oportunidade que nós teremos de salvar o Brasil. Meu Deus, gente, meu Deus. Assim, e como eu disse, não quero jogar essas jornalistas aqui na fogueira, não quero jogar elas embaixo do ônibus, né? Mas é triste, porque a gente vê que é um pensamento dominante hoje em dia nas redações. Quando o assunto é o Bolsonaro, parece que o pessoal abandona completamente o pensamento crítico que eles exercem para todas as outras situações da vida. Quando o assunto é Bolsonaro e tem qualquer coisa minimamente indicativa de que uma notícia falsa ajude a prejudicar o Bolsonaro, eles insistem, eles não tentam corrigir. Ao ponto da âncora ler a notícia errada de que o Eduardo Bolsonaro estava buscando uma anistia só para salvar o pai dele, quando na verdade ele falou o seguinte, não, a gente não quer essa anistia light aí, né, ou essa anistia molenga, a gente quer ampla, geral e restrita para que todos os injustiçados no Brasil voltem para suas famílias, para que o presidente Bolsonaro tenha revogado essa perseguição cruel e desumana que está sendo feita contra ele, a ponto de colocar um idoso preso, enquanto traficantes estão sendo soltos, homicidas estão sendo soltos, coisa que o Lula só foi preso depois de condenado em 3 instâncias. Direito a todos os recursos do mundo, mais de 100 recursos. E o Bolsonaro, se for condenado no STF, tem direito a recursar para quem? Pro STF de novo. E olhe lá. Olhe lá se não fizerem uma outra manobra e o encerramento e o julgamento se encerrar ali naquela turma que o Moraes está. Isso aqui é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus, jornalista, estou apelando para vocês. Não façam isso, não administrem, não sejam vítimas dessa burrice seletiva só porque vocês não gostam do Bolsonaro. Normal não gosta do Bolsonaro, normal não gostar do político. Mas isso aqui é a profissão de vocês, é a honra do jornalismo. Gostava ter lido a mensagem antes? Porque a gente sabe que, infelizmente, boa parte da imprensa tem trabalhado assim. Errar, se for para prejudicar o Bolsonaro, tudo bem, o erro é empurrado, ninguém nunca conserta. Né? Quem não lembra quando o Jornal Nacional, sem verificação, sem nenhuma forma de lá apurar os fatos, disse que o assassino da Marielle, né, um responsável pelo assassinato da Marielle, estava procurando o Jair Bolsonaro lá no condomínio dele, chamando o porteiro para isso. E se não tivesse ido lá pegar a imagem das câmeras, até hoje eles estariam empurrando isso. Meu Deus, gente, não façam isso só porque vocês não gostam do Bolsonaro. Tenham um mínimo de dignidade profissional. Obrigado, Paulo Figueiredo, mais uma vez, meu irmão. Todo o trabalho que você tem feito. Muita coragem para enfrentar um sistema desse, pessoal. Não é fácil. Não é fácil. Porque além de você enfrentar os tiranos, além de você enfrentar as pessoas que estão cometendo as atrocidades, a imprensa, que deveria ser um refúgio da verdade, faz questão de distorcê-la a todo momento, desde que a distorção prejudique o Bolsonaro. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.